aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Estamos de volta com mais uma dose de esperança da Comunidade de Jesus. E eu gostaria de ler com vocês nessa manhã um texto que está no profeta Joel, no Antigo Testamento, capítulo 2, versos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Então, queridos, nesse tempo em que as mídias sociais e outros meios de comunicação ascenderam, né, de uma forma tão grandiosa, né? É impressionante como o narcisismo moderno tomou conta, né, do cenário, né? Como muito mais agora do que antes as pessoas necessitam de seus 10 segundos de fama, de suas 10 linhas de fama, né? E a maioria, é claro que existem aqueles que é por uma profissão, por uma publicidade, para tentarem ganhar a vida de maneira honesta, mas a maioria é simplesmente para aparecer, né? E nos evangelhos, assim como aqui nos profetas, séculos antes do Senhor Jesus Cristo, né, o Senhor nos convida para o buscarmos de coração e não somente de aparência, né? O Senhor, desde os tempos de Joel, né? Joel foi 2.800 e tantos anos antes de Cristo, né? Ele nos convida a nos voltarmos para Ele, como diz o nosso texto, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, como quem reconhece o seu pecado diante do seu Deus Santo, né? E o texto segue dizendo: rasguem o coração e não as vestes. Ou seja, não é para exibir uma espiritualidade, uma religiosidade de aparência, mas no seu coração, com sinceridade, com autenticidade, né? Não para inglês ver, não para os outros verem, não por vaidade, não por orgulho, mas humildemente na presença de Deus, né? E não é para apresentar também uma falsa humildade, uma falsa tristeza, né? Um falso arrependimento. O Senhor Jesus, séculos depois de Joel, há 2.000 anos atrás, ele volta-se para os seus discípulos e dizem: olha, quando vocês jejuarem, lá no registro de Mateus 6, no Sermão da Montanha, né? Quando vocês jejuarem, não façam como as outras pessoas fazem, aquela aparência de tristeza, de sofrimento, né? Uma cara triste, para mostrar o quanto você é espiritual, como você jejua, né? Essa coisa da vaidade, do orgulho, né? Mas é para ser algo do coração. Ele diz assim: lava o rosto, né? Pareça bem aos outros, porque isso é entre você e Deus, né? A sua espiritualidade é algo que Deus é que vai te recompensar por ela, não as pessoas, né? Não é para as pessoas te admirarem, né? É para Jesus ser o centro. Então o que Joel está nos dizendo aqui, queridos, é que é tempo de nós levarmos Deus a sério, nos voltando para Ele de coração, né? Cultivando uma espiritualidade do coração, segundo os preceitos da palavra de Deus, não segundo tradições humanas ou filosofias do mundo, ou segundo dar na nossa cabeça, mas segundo o que a gente aprende e ouve do Senhor Jesus, dos seus profetas, dos seus apóstolos, que Ele credenciou para revelar sua palavra e sua vontade, né? Então é tempo, queridos, de arrependimento, é tempo de confissão sincera diante do Senhor, é tempo de rasgar o coração, né? É tempo de abrir a alma perante Deus. Por quê? Porque, como o texto diz aqui no verso 13, né? Ele é misericordioso, compassivo, cheio de amor, né?
Então é para nós podermos desfrutar disso. Ele nos ama e quer que a gente desfrute, que a gente conheça a sua misericórdia, a sua graça, sua compaixão, desfrute do seu amor, da sua presença verdadeira em nós, né? Ao fazermos isso, ele também afasta a desgraça da nossa vida, como diz o Joel aqui, porque ele muda de ideia, ele não precisa mais nos disciplinar, porque nós já estamos nos reaproximando dele, né? E andando com ele verdadeiramente e de coração. Deus usa e permite o sofrimento muitas vezes em nossa vida para nos voltarmos para ele, porque esse é o propósito dele nos ter criado, ter comunhão com ele, desfrutar dele, viver para a sua glória e viver da sua presença em plenitude, né? Então, queridos, é para deixarmos essa religiosidade de aparência, a vaidade, o orgulho de lado, nos voltarmos de coração para o Senhor, nos confessarmos diante dele dia a dia, sinceramente, reconhecendo nossas fraquezas, pecados, ofensas, e desejarmos viver conforme ele nos ensina, nos orienta, né? Rasgarmos nosso coração e nossas vestes. O apóstolo Pedro escreve em sua primeira epístola, 1 Pedro 5,6, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele os exalte. Então, que assim a gente possa fazer. Deus abençoe, graça e paz. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.